Olá, bom dia, graça e paz. A gente está aqui mais uma vez para continuar falando de um assunto que o Senhor tem colocado, né, na igreja como todo, colocado, demonstrado, vamos falar assim, na verdade, quão importante é. Na verdade, Deus tem falado tanto comigo, em particular, sobre esse assunto, que se você pegar, não é uma necessidade. A oração é mais como uma questão de sobrevivência. Mas isso Deus tem falado comigo. Espero e de coração que Deus fale com você também a importância, não só como para você cumprir uma das obrigações como cristão, mas para você entender que ela é a chave de tudo, de tudo. Se a gente pegar aí na Bíblia, vou citar Elias, o maior avivamento, se a gente pode dizer, foi quando o fogo caiu do céu, e aí uma nação inteira se dobrou sobre os seus pés e dizia: só o Senhor é Deus. Foi mediante a uma oração que Elias fez. Se a gente pegar outros exemplos, e quantos exemplos, Jesus, quando ele, na cruz, só o ato dele falar está consumado, e o pouco antes que ele falava com o Pai, o tempo todo que ele conversava com o Pai, é a oração. Então a oração, ela é uma questão de sobrevivência para o cristão, espiritualmente. Eu estava conversando com a Edith esses dias, e ela disse que a oração é alimento. E quantos cristãos aí estão desnutridos, espiritualmente, por não orar. Eu queria então passar com a aula de hoje a importância da oração. A gente vai sim terminar a oração modelo, como a gente começou semana passada, mas eu gostaria de verdade que você entendesse, para você não precisar perder tanto tempo batendo. Às vezes a gente dá murro em ponto de faca por não entender as ferramentas que o Senhor dá para a gente. Amém? Mas antes de ler o versículo e continuar e entrar na lição propriamente dita, eu gostaria de orar, que afinal, é o que a gente tem aprendido aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Deus, por mais essa oportunidade de falar da Tua palavra, Deus. Eu bem sei que todas as coisas vêm de Ti e são para Ti, e tudo se converte em Ti, Deus. Ô Pai, tudo está no Seu controle, nada fugiu do Seu controle, Deus. Pai, ensina-nos a confiar no Teu querer, na Tua vontade, Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a aprender, sermos verdadeiramente cristãos, Pai. Com as nossas atitudes, que seja, ó Pai, atitudes de uma nova criatura, daquele que entendeu, Deus, o Seu propósito aqui nessa terra, nesse momento, nessa transição que é a nossa jornada aqui, Pai. Ó Deus, ensina-nos a Te amar, Pai. E buscar orar, buscar praticar as coisas que tem como ordenança na palavra, mas não como obrigação, mas por amor a Ti, Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a Te amar de verdade. Tira esse amor interesseiro, esse amor imaturo, Deus, e ensina a gente a Te amar de verdade. Eu consagro a Ti essa aula, Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, que seja o Senhor ministrar, não eu, e que o Senhor possa nos alcançar mais uma vez, Jesus. Muito obrigada por este momento. Amém. Amém. Então, para contextualizar, a gente viu semana passada o começo da oração modelo, que é a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, e a gente viu que primeiro o Senhor Jesus, ele dá honra ao Pai, e mediante essa honra ele nos mostra a comunhão com o Pai. Graças a essa demonstração, Jesus apresenta de uma forma muito clara que todos nós somos filhos por Jesus, através do sangue de Jesus, e nós somos filhos. Então nós temos comunhão com o Pai e temos comunhão uns com os outros. Então o Senhor Jesus nos ensina sobre a comunhão. Depois ele fala que venha o Teu reino, ele prioriza o reino, ele se submete à vontade do Pai. Então a gente aprende a questão da submissão, como é importante, E aí um cristão bem ajustado nesses dois trilhos, nesses dois atributos, que é a comunhão e a submissão, é um cristão que não vai talvez falar uma bobeira quando estiver conversando com o Senhor, que a oração basicamente é isso. Do que eu estou falando? Eu gostaria de ler Eclesiastes, quase que eu falei um livro, Eclesiastes,
Quem puder abrir aí. Eu vou ler o texto-chave, não se preocupe. Aqui. Eclesiastes 5 fala assim, ó. Eclesiastes 5, versículo 1 e 2, fala assim: cuida dos teus passos e ser reverente quando entrares no santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que eles estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessa diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Só até aqui. Então, um bom cristão ajustado nos pilares da comunhão e nos pilares de submissão, ele entende que ele precisa ter uma boa, vamos dizer assim, qual que vai ser o seu pedido? Qual a intenção do seu pedido? E é nessa parte que a gente vai entrar hoje na oração modelo, né, que são as petições. Se você reparar, Jesus só agora, depois de uns 2 versículos, que ele começa a pedir. E ele dá o exemplo do que pedir. Porque, às vezes, lá em Tiago, vamos ler lá. Tiago capítulo 4, verso 2. Vamos ler Tiago. Tiago capítulo 4, verso 2 e o 3, fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque quando pedis, com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então Jesus vai ensinar para a gente agora na oração, quais são os seus tipos de pedido, né? Quais são os tipos de pedido que a gente vai fazer na oração modelo. Então vamos ler Mateus, que é a oração do Pai Nosso. Para você que está acompanhando só essa aula de hoje, a gente tem falado sobre o Sermão do Monte, né? A gente começou já tem um tempo, e hoje a gente está em Mateus capítulo 6, versículo, a gente vai ler o 11 até o 13. Que fala assim: dá-nos hoje o nosso pão diário. Sabia que estava faltando alguma coisa? Meus óculos. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, só até aqui. E aí a gente vai entender o que Jesus nos ensina sobre os pedidos. E aí eu queria deixar claro que para quem ainda não decidiu se na oração deseja valorizar o seu próprio nome do que o do Pai, valorizar ou então priorizar o teu reino, que a gente entende que reino são os bens materiais, do que o reino de Deus, ou até mesmo a realizar a sua própria vontade do que a vontade de Deus, você vai cair nesse texto de Tiago que a gente leu. Quando pedis, nada recebeis, porque pedis com a intenção errada. Então Jesus orienta que tipo de pedido a gente deve fazer. Então são pedidos nobres. Camila, significa que eu não posso pedir nada para Deus? Não é isso. Você pode pedir, que a gente tem exemplo, mas que tipo de pedido? Só que aí tem outros fatores de como cristão que você entende que já não tem tanto valor mais, quando você entende os princípios que Jesus ensinou aqui na bem-aventurança e outros princípios cristãos. Então aí quando você pedir, tenha como exemplo o que Jesus deixou no modelo mesmo. Aí, né, se você for pedir, a primeira parte é o pão nosso de cada dia.
dai-nos hoje o pão nosso diário. E aí, no 8, se você ler um pouquinho antes, fala assim: portanto, não vos assemelheis a eles, porquanto Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade, antes mesmo de pedir. Aqui, quando eu peço a Deus a questão do pão diário, eu não estou apenas falando da minha necessidade. Eu estou colocando, Deus, aí Jesus explica que eu estou colocando a minha necessidade, a minha confiança nele. O próprio Deus, ele deu essa lição para o povo de Israel quando o maná caía do céu. Eu gostaria de ler lá em Êxodo. A gente conhece essa história, mas a gente vai ler assim mesmo. Êxodo, capítulo 16. Aí a gente vai ler, deixa eu ver, do 1 ao 10. O povo aqui estava reclamando e Deus provê o maná e as codornas. Eu não vou ler do 1 ao 10, não. A gente sabe que Deus ele orientou que o povo precisava da porção diária. Não era para armazenar. Era necessário que todos os dias, quando esse maná caísse, era para que eles colhessem e se alimentassem. Não era para sobrar nada. Só que às vezes a gente, e aqui entrando no Sermão do Monte, a gente pede tanto a questão do pedir o pão, a gente se preocupa tanto com o comer, e é uma preocupação, né, vamos dizer assim, tão nobre, que Jesus ensina-nos como pedir. Mas se a gente parar para atenção, ele ensina a pedir o pão diário. Ele não está falando assim: dá-nos hoje o pão semestre, dá-nos hoje o alimento para o mês, dá-nos hoje a minha reserva para eu ter na minha consciência tranquila que não vai faltar nada. Então Jesus ensina a pedir o pão diário, né? A gente precisa depositar a nossa confiança no Senhor. Não tem como você, como cristão, não confiar no Deus que você serve. Ô Camila, mas não tem jeito. Aqui quando a gente está estudando, né, as pregações, está falando muito do versículo que está um pouco aqui mais para frente, que é o versículo 33, que ele fala: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas outras coisas que está falando antes aqui, que é a comida e o de vestir, né? Ele fala dos lírios, ele fala dos pardais, mas não é para preocupar com vestir e com comer. Aí eu fiquei pensando, uma criança, por exemplo, o tamanho da Teodora, ela não vai virar pro neninho e vai falar assim: ô pai, amanhã eu preciso comer. Ela não vai precisar. Ela não fala isso, com certeza. Ela deve falar assim: pai, eu estou com fome. No dia, se vira aí, eu estou com fome. Ela não está nem aí com a roupa que ela vai vestir. Se a roupa dela está aqui, ela não se preocupa com isso. Ela sabe que ela tem uma roupa para vestir, ela sabe que ela está quentinha, mas ela não vira para o pai dela e fala assim: ô pai, eu estou precisando de comprar roupa, eu não tenho roupa para amanhã não. Ela não sabe. Então uma criança desse tamanho confia no pai dela. Então, quando a gente não confia em Deus, a gente não identificou a paternidade de Deus. A questão é essa: você ainda não se viu como filho, um filho que não precisa informar a Deus das suas necessidades. Eu até acredito que Deus ele não trabalha por necessidade. Ele conhece todas elas, mas Deus trabalha por fé. Né? Não é necessário viver de fé? Então, Deus age sobre a fé. Qual tem sido a sua fé? Então, quando o Senhor Jesus nos ensina: dá hoje o nosso pão diário. Eu preciso todo dia, né, declarar para Deus que eu confio nele, que eu deposito a minha confiança nele, né? Ô Deus, eu sei que você pode, eu sei que o Senhor sabe, né? Às vezes a gente costuma falar: Senhor, tu sabes, na oração, e sabe mesmo, mas ele quer ouvir a sua dependência nele. Ele quer ouvir até que ponto você ora de uma fé
que você sabe que Deus vai prover toda a sua necessidade. Então, Deus, Ele sabe? Claro que sabe, mas Ele quer ouvir, né, a sua declaração, a sua demonstração de fé. Você tem confiado em Deus? Então, Jesus dá o modelo, que é um pedido nobre: dá-nos o pão nosso de cada dia. E aí, eu queria tocar no assunto, que às vezes a gente ouve muita pregação de que fazei prova de Deus. E eu fui ler esse versículo lá em Malaquias, e Deus deixa muito claro que é o seguinte: fazei prova de mim se eu não abrir a janela do céu. É se. E às vezes a gente, numa autoridade que a gente acha, ou então no nariz, ou então a gente fala decreto, eu tomo posse de certas coisas e quer fazer prova de Deus, sendo que Ele está abrindo a janela do céu. Mas aí, Camila, eu não tenho visto. Então, a gente precisa talvez abrir os nossos olhos espirituais para ver o que é bênção de Deus. Eu gostaria de ler em Malaquias. Fala assim, ó, Malaquias 3:10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, diz o Senhor. E provai-me nisso, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos olhos se não abrirei as portas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. A minha versão fala assim. Tem outra versão? Fala assim, ó. Malaquias 3:10. Cadê? Aqui, ó. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. O problema é que a gente acha que bênção é só coisa material. Igual né, a gente vê várias pessoas falando, a prosperidade é você dar, né, você ter para dar, você ajudar alguém. Então você não precisa ter estocado. Tem gente que não vive, ou então não dorme se não tiver 5 pacotes de arroz fechado em casa. A sua confiança está na capacidade de recurso financeiro que ela tem. Então, como cristão, você está falando: seu Deus, eu te adoro, eu te entrego a minha adoração, o meu louvor, mas o recurso financeiro eu não consigo confiar. E a gente precisa pedir a Deus esse exercício diário, né? Na oração, ela vai transformando a gente de uma tal maneira que aquilo que antes era importante, e aí você consegue entender que aí o reino de Deus é prioridade, porque aquilo que antes era importante, você confia no seu Deus. Não vou falar que não é importante você preocupar com o que o seu filho vai comer, mas confia em Deus. É o que Jesus está falando aqui. Então, antes de você, aqui no caso de Malaquias, falar, faça a prova de Deus, perceba se a janela não está aberta. Perceba se as bênçãos de Deus não estão chegando sobre a sua casa. Antes de você querer decretar ou pedir, eu creio que a gente pode sim decretar várias coisas, mas só toma cuidado se você não está fazendo com que Deus, né, você quisesse provar a Deus de uma coisa que não precisa. Tá? Queria deixar esse alerta aí. Só cuidado. Amém? Então, o primeiro pedido, voltando lá para Mateus, é o nosso pão diário. Então, Jesus ensina: dá-nos hoje o nosso pão diário. Amém. O segundo é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É tão legal aqui que Jesus, ele faz um comparativo. Assim como eu perdoo. Então, Deus me perdoa assim como eu perdoo. A gente tem perdoado? Se não tem perdoado, você pode talvez não receber um perdão. E a melhor maneira que a gente pode ter, eu queria trazer, né, uma parábola para a gente entender o exercício diário do perdão.
perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. A gente precisa exercitar isso. É como tudo na vida, prática. Você que toca um instrumento, se você não praticar, você vai perdendo a sua habilidade. Você que pratica ou fala um outro idioma, se você não praticar diariamente, você vai perdendo a sua habilidade. Então, é como muita coisa na nossa vida, e isso não é só no meio cristão, eu estou falando só da igreja, tudo é prática. Você precisa praticar. Se você não conversa com Deus, porque você não tem a prática de orar diariamente com Deus. Se você não perdoa o seu irmão, é porque você não costuma, praticar ou pedir isso em oração. É um pedido nobre, está aqui. Jesus ensina a pedir para perdoar as nossas dívidas. E aí ele pede assim como também, Deus, me ensina a perdoar aquele que me tem ofendido. Vou falar que não dói, quando a gente é ofendido? Claro que não, dói, é triste, mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando perdoa. Aí eu queria ler em Mateus 18, um pouquinho mais para frente, Mateus, capítulo 18, a gente vai ler do 23 ao 35. Fala assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiro dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às suas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um do seu irmão. Eu acho que eu não preciso falar mais nada com essa parábola. Então é simples, só para a gente ter uma referência, rapidinho. Esse servo devia 10.000 talentos. Um talento, ele pesava, aí podia ser um talento de ouro ou de prata, ele pesava equivalente a 35 quilos. Ele devia 10.000. Então ele devia 350.000 quilos para o rei. 350 toneladas. Era a dívida dele, em ouro ou prata. Aqui não fala, só fala o talento. Esse outro que devia para ele, os 100 denários, sabe quanto que é o equivalente? 400 gramas. Um denário que tem na minha Bíblia, cada talento valia cerca de 6.000 denários, Então, um talento valia não sei quantos denários. Então, proporcionalmente, aquele servo que devia o rei, ele devia 350 toneladas de talentos para o rei. E o que ele agarrou e não teve perdão, devia para ele 400 gramas. Está vendo como que parece quando Deus nos perdoa e eu não consigo perdoar uma ofensa? Porque se a gente olhar para nós mesmos, olhar para a nossa natureza e ver que todos os dias, às vezes até de uma forma constrangedora,
você se pega fazendo as mesmas coisas que Deus te perdoou um dia anterior. E aí você se sente, pelo menos eu me sinto constrangido, porque eu vou lá e estou errando as mesmas coisas. E Deus me perdoa, eu sei que perdoa. E aí, e é por isso que o amor de Deus é constrangedor. E aí quando você vai, fazer de novo, você não consegue. A questão do perdão é exatamente isso. Como que você, que merece perdão, tanto do irmão ou do próprio Deus, você merece, você precisa do perdão de Deus e você não consegue perdoar? E aí eu vou falar uma coisa que talvez não tire a publicação do ar não, antes de eu terminar de explicar. Mas se você não perdoa o seu irmão, o próximo, por algum motivo de orgulho, ou porque você não quer, ou porque você ainda não conseguiu, primeiro, peça a Deus para você aprender a perdoar essa pessoa. Peça. Porque se você não quiser, você não pedir a Deus para tirar essa tristeza do seu coração, para você conseguir perdoar, aí eu vou te falar para você nem orar. Para de orar. Porque não sou eu, o Camilo está ficando doido? Não. Mas lembra quando a gente leu em Mateus 5, 23, que fala lá, se você tem uma oferta e você não está bem com o seu irmão, deixa a oferta lá, conserta com o seu irmão e depois oferece a oferta? A oferta aqui, aqui ó, Mateus 5, 23. Assim sendo, se trouxeres a oferta ao altar e te lembrares de teu irmão ter alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te. Então, se você tem alguma coisa, se é por talvez uma dificuldade de perdoar, peça a Deus, isso aí sim, se você precisa ainda tirar essa tristeza do seu coração, peça a Deus para que te ajude a perdoar. E eu acredito no poder de Deus e Ele vai conseguir. É como que se Ele viesse e tirasse toda aquela tristeza. É incrível, eu já passei por essa experiência. E de pedir a Deus, Deus, me ajuda a perdoar isso. Eu não quero ficar sofrendo, eu não quero ter como uma semente de amargura dentro de mim por conta disso. E Deus veio e tirou como se fosse, foi de uma hora para outra. Quando eu percebi, eu falei, já está assim. Eu já não senti nada e pedi perdão. E perdoar também. Então, Deus traz esse perdão desde que eu queira. Agora, se você não quer pedir perdão e acha que porque você está certo, ou porque a pessoa que tem que pedir, eu vou te falar que você precisa parar na oração. Quer ver? Marcos fala mais claro ainda. Em Marcos 11, acho que o versículo 25. Marcos 11. 25, fala assim, mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então ele não está falando aqui, Jesus ele não está falando assim, olha, quando você terminar de orar, você vai lá e perdoa a pessoa. Não, perdoa essa pessoa, porque a sua oração não vai ser, ou então o seu pedido de perdão com o Pai não vai ser aceito. Isso é muito sério. A gente precisa identificar que eu preciso de perdão. Se eu preciso, meu irmão, que é ser humano como eu, precisa de perdão. A gente precisa aprender a que o Espírito Santo venha e traga cura para que eu não sofra aquilo. E aí a gente precisa pedir a Deus. Eu entendo que nos pedidos que Jesus coloca para a gente aqui, os pedidos nobres, e tem mais um que eu vou falar agora, a gente precisa entender que Jesus não está limitando só nesses 3, mas Ele está orientando que tipo de vida, que tipo de pedido um cristão deve ter. Eu não preciso preocupar em pedir a Deus o carro do ano. Eu não preciso pedir a Deus que faça, uma coisa mirabolante. Não preciso pedir isso para Deus. Eu preciso pedir para Deus que eu confie nele através da provisão. Eu confio que Ele é o Deus da minha provisão. Eu confio que... E aí eu entendo como cristão que são os recursos, são as coisas simples que Deus está ensinando para a gente. Então eu não preciso
pedir coisas mirabolantes, eu preciso confiar em Deus, eu preciso que Deus me perdoe, e eu preciso que Deus me ajude a pedir perdão ou perdoar quem me ofendeu. É esse o meu tipo de pedido, é isso que Jesus está ensinando. E aí o último, que, né, eu vou classificar só 3 aqui, pode ser que tem mais? Pode, né? Tem outros exemplos que a gente consegue trazer aqui, mas vamos trazer 3, que é o livramento de cada dia. De cada dia. Jesus, no versículo 3, ele dá o exemplo assim, ó, e não nos conduza à tentação, ou então em outras versões, esse aqui tem que pegar. Em outras versões vai falar, e nos livra do mal. Aqui, ó. Aqui, ó, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí aqui fala assim, ó, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. E aí finaliza dando a honra de volta a Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Então Jesus, ele ensina que a gente precisa pedir para nos livrar da tentação. Não nos deixe cair em tentação, nos livra da tentação. A gente pode até evitar, tem certas atitudes que a gente pode fazer que a gente evita cair em tentação, né? Fugir da aparência do mal, tem outras, né? Não sentar. Aqui no Salmo 1, primeiro, fala assim, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta à reunião dos zombadores. É uma forma, mas em nós há essa natureza, e a gente não pode menosprezar a natureza pecaminosa que há entre nós, há dentro de nós, porque quando eu faço isso, eu estou mais suscetível a cair, literalmente. Então, em Tiago de novo, ele fala sobre isso. Vamos ler Tiago. Não sou eu que estou falando. Tiago 4. Não. Tiago, capítulo 1, versículo do 13 ao 15, fala assim, entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, né? Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou seja, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, ou seja, até aqui você pode controlar. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então é muito sério. Você pode pedir isso aí sem sombra de dúvida. Oh Deus, me livra dessa natureza pecaminosa. Oh Deus, me faz resistir à tentação. Deus, me livra do mal. Isso você pode pedir, porque provavelmente você vai precisar essa semana. Provavelmente você vai precisar ainda o resto dessa noite, né? Provavelmente porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele veio para matar, roubar, destruir, isso é fato. E às vezes a gente está aqui como cristãos, ou então só meio que vagando, e a gente brinca de ser cristão, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Então, esse exemplo que é um pedido nobre, peça a Deus, com certeza, que nos livre do mal. Pode pedir isso para Deus. É um pedido nobre, e sem sombra de dúvida, a gente vai precisar. E como que é, Camila? Que eu não caio na tentação. Em Tiago mesmo, capítulo 4, no versículo 7, fala assim, portanto, sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E é assim. Como? Sujeitando a Deus. E aí eu entendo que sujeitar a Deus é fazer a sua vontade. E aí vai lá no começo da oração, né? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É assim que eu me submeto a Deus. Então, se eu dou honra a Deus e eu entrego a Deus a questão do domínio, que seja, eu priorizo o reino e eu aceito e submeto a minha vontade à vontade de Deus, então eu estou debaixo da sujeição de Deus e eu
resisto o diabo e ele vai fugir. É assim que a gente vence as tentações. Então, para finalizar o modelo de oração, Jesus, ele, no capítulo 13 mesmo, no versículo 13 mesmo, ele fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém? Então, Jesus, ele finaliza devolvendo a glória para Deus, assim como no começo, ele fala, santificado seja o vosso nome. Então, como se fosse uma redação dissertativa argumentativa, que a introdução tem que ser bem semelhante à conclusão, é que Jesus ele dá esse exemplo, que ele devolve a oração para Deus, a honra para Deus, e isso é a questão da nossa oração. Então, essa é o modelo de oração. Eu gostaria que, semana que vem, eu vou continuar falando sobre oração, porque Deus tem falado muito conosco, com a igreja em modo geral. Se você pegar os textos todos, se você está numa célula, você vai ouvir um pouco do que eu falei aqui. Se você está ouvindo os cultos, mesmo online, você vai ouvir um pouco do que eu falei aqui. Se você ouvir as outras aulas, se você ouvir o culto dos jovens, você vai ouvir um pouco do que está falando aqui. Então, significa que Deus quer falar sobre isso conosco. É interessante que a gente não sai de um deserto, ou a gente não aprende, a gente não passa certos tipos de situação, enquanto a gente não aprende essa situação. Então, a gente precisa aprender com isso. Não é possível que, depois de falar um tanto de vezes sobre um assunto, a gente não vai aprender nada. A gente precisa aprender. Como que é algo essencial para a nossa vida. A oração, ela não é, Camila, não é por obrigação, né? Eu não queria que vocês entendessem que fosse como obrigação, mas é um prazer você ter um relacionamento íntimo com o seu Deus. É assim que você se comunica com o seu Deus. É assim que você tem comunhão com aquele que te criou, com aquele que te formou, com aquele que te conhece. Ele te conhece muito bem, mas você tem conhecido a Deus? Porque em oração, Deus ele fala conosco também. Eu já tive várias experiências que eu não conseguia orar, falar mesmo, falar, e eu só chorava. E Deus fala através disso. Quanto eu aprendi com isso. Quando você precisa, está aflito e precisa orar, não significa que quando você ora, quando você acaba de orar, o seu problema foi resolvido. Não significa, a oração não é uma varinha de condom que vai acabar com todos os problemas, não é isso. Mas você se sente mais leve. Um dos ministérios de Jesus hoje, atualmente, lá em Hebreus vai falar que ele intercede por nós, junto ao Espírito, ele intercede. Jesus é o nosso, então, o ministério de Jesus hoje é orar, ele fala com Deus, por nós. Então, se a gente não entender que a oração é como algo vital na nossa vida, ela é como vida cristã, a gente não vai entender o que Jesus está falando aqui. E aí os outros pedidos, as outras coisas que antes para mim parecia valioso, porque aí eu estava dando prioridade à minha própria vontade nos pedidos, eu entendo que não é isso, porque eu entendo, quando eu converso mais com Deus, a vontade de Deus e eu aceito. É isso que o Senhor está nos ensinando. Jesus dá um modelo, Jesus dá um exemplo, mas você pode falar com Deus, Ele é seu Pai, o véu se rasgou e hoje a gente tem acesso. Em Ezequiel ele vai falar que tem uma linhagem lá, Zadok, só os filhos de Zadok poderiam ministrar a oração para ele, porque os outros já tinham tinham desviado do objetivo que era falar com Deus, que era ter relacionamento com Deus, e aí precisava de todo o rito, precisava de toda a preparação para se achegar a Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus, e hoje não precisa. O que Jesus está ensinando entra para o seu quarto, fecha a sua porta e fala com seu pai que te vê em secreto, porque ele te vê. E aí a questão do feedback de Deus, vamos falar assim, o retorno que Deus dá é através da oração. Ele pode usar outras pessoas, profecia, mas Deus fala conosco em oração. Então, eu estou repetindo isso porque eu gostaria que vocês entendessem o mais breve possível para a gente não perder tempo. Aí, quando você entender o que é prioridade,
Aí você virar e falar assim, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu poderia estar usando uma ferramenta tão poderosa? Usando no sentido de, eu preciso conversar com Deus, eu preciso ter essa intimidade com Deus, eu estou sedento porque eu preciso falar com Deus. É só através da oração, não tem outro jeito, querido. Não tem outro jeito, se a gente não orar. Então, aquele que não ora, ele não tem comunhão com Deus. Aquele que não ora, não tem comunhão com os irmãos. Aquele que não ora, ele não consegue ver o sobrenatural de Deus em lugar nenhum. Então, a gente precisa mais do que para ontem, a gente precisa de orar. Amém? Era essa a mensagem. Eu gostaria de deixar um desafio para essa semana. E eu vou pedir, pelo amor de Deus, estou implorando, envia esse desafio, porque é o feedback que eu tenho para ver se vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui. Então eu ia pedir só um vídeo, uma gravação, no máximo 1 minuto. Por que eu quero um vídeo? Porque eu quero ver vocês, né? Já tem tanto tempo que eu não consigo, né? A gente não vê mais. Então, o desafio essa semana é uma gravação de no máximo 1 minuto para a gente, do que significa a oração para você. O que significa, o que representa, o que você entendeu com a oração, o que significa a oração para você, só isso que eu estou pedindo. E eu estou implorando para você enviar. Por favor, que você envie um vídeo de no máximo 1 minuto, explicando o que é oração e o que você entendeu de oração com essa lição. Amém? Semana que vem a gente fala um pouco mais. Essa semana a gente vai ficar por aqui. Agradeço você que está ouvindo e peço a Deus que Ele confirme essa palavra no seu coração. Se você não precisa nem acreditar em mim, leia todas essas referências que eu deixei aqui e peço o Espírito Santo para que mostre isso para você. Amém? Muito obrigada e a gente fica por aqui e até semana que vem.